como a gente vem falando em todas essas lives até agora, o todo criou tudo na cabeça dele. Então, todas as coisas que a gente vê são irreais. Mas quem vai ter o único ser que vai ter a dimensão total de que tudo é real é justamente o todo. Porque ele é o absoluto. Né? Todos nós que estamos aqui no plano mental do todo, nós somos relativos. Então, a gente não consegue enxergar todas as coisas como relativas ainda. Para nós, algumas coisas são muito absolutas ainda, né? São situações que são muito absolutas pra gente. Não nos cabe ver o macro da situação. Eu vou trazer aqui novamente, vou usar novamente o princípio da correspondência. Um autor, quando ele escreve um livro, o personagem dele sabe que ele está dentro de um livro? Não sabe. O personagem, se o personagem fosse dotado de alguma consciência, digamos assim, e durante a história ele é dotado de alguma consciência, ele não vai entender que ele está numa história. Ele vai achar que ele está vivendo a vida dele. Ele não vai considerar essa hipótese. E é mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos dentro desse livro, digamos assim, do todo. Então nós somos personagens dessa história. Nós não temos essa dimensão, essa noção de tudo que nos cerca. Tá certo? Então, se a gente for de novo jogar no princípio da correspondência, é como se a gente observasse a realidade através de outros níveis. Por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria ela vai conviver ali com outras bactérias, vai conviver com alguns protozoários, não sei, enfim, com alguns organismos muito pequenos. Então, para a consciência da bactéria, ela vai ignorar totalmente um ser humano completo, por exemplo, ou um órgão completo, por exemplo. Para a bactéria, isso são coisas inimagináveis. Da mesma maneira, se a gente pegar um planeta, por exemplo, né, a gente falou um pouquinho sobre a teoria de Gaia na live passada, se não me engano, que é a teoria que o mundo é um organismo vivo também, né, como se nós fôssemos células desse mundo. Mas para o mundo como um todo, nós somos células dele, né? Se o mundo todo é dotado de uma consciência, a gente não tem como querer parecer alguma coisa perante o mundo, porque o mundo é muito maior do que a gente. Então, se ele tem uma consciência, ele completamente ignora a nossa existência, né? A gente vai falar, eu costumo trazer esse assunto assim, com uma ideia de escada de realidades, que a gente consegue entender a realidade que está acima de nós, na nossa escada, e abaixo de nós, na nossa escada. Então, de que maneira? No nosso nível de escada, nós somos seres humanos. O nível que seria acima da nossa escada seriam as sociedades, ou, por exemplo, uma família, um grupamento de seres humanos. E o degrau abaixo da nossa escada seria os nossos próprios órgãos, por exemplo. Então, a gente entende a realidade do degrau superior e a gente entende a realidade do degrau inferior. Mas os que estão além disso ou abaixo disso nos fogem completamente. Eu não consigo entender uma célula como um organismo à parte de mim. As células são minhas. Eu não tenho esse conceito de trazer uma unidade para a célula. Né? Para mim, as células são um conjunto do que me fazem. E para a célula, não. Para a célula, ela tem a unidade dela. E por aí vai. Claro, cada um dentro do seu nível de consciência. Não estou dizendo que uma célula vai ter uma consciência comparável a um ser humano, porque não tem. Mas cada um dentro do seu nível, basicamente é essa a ideia da natureza da realidade. Tá certo? E aí, continuando, a gente volta nesse paradoxo que a gente está comentando desde o começo, sobre o universo ser e não ser. Né? De novo, essa questão do paradoxo divino. Ok, o universo ele é e ele não é. O universo existe e ele não existe. Ele é mental e ele é real ao mesmo tempo. E isso ocorre pra gente porque a gente está nesse grau aqui dessa escala. Enquanto que o todo está num outro grau dessa escala, totalmente oposto, totalmente inverso. Então são coisas que não se conversam, apesar de estarem na mesma escala. Né? Então pra gente as coisas aparecem muito reais e pro todo as coisas parecem muito irreais. Porque está na cabeça dele, tá totalmente na mente dele. Então parece que é um paradoxo, porém são graus diferentes nessa escala do que é absoluto e do que é relativo. E aí a gente pode trazer esse conceito um pouco para a nossa vida, né? Que a gente pode tomar cuidado, tendo esse conhecimento, a gente pode começar a tomar mais cuidado com alguns posicionamentos nossos, com algumas situações que a gente leva, que a gente toma, né? Por exemplo, às vezes a gente acha
que fulano de tal foi mal educado com a gente e a gente toma aquilo do nosso coração e não considera em nenhum momento a verdade da outra pessoa, né? Então, basicamente, são esses exemplos de empatia e tolerância que a gente pode ter na vida cotidiana. A gente tá num grau oposto a pessoa que está, entre aspas, contra a gente. Mas se a gente não observar o mundo de acordo com a visão dele, pelo menos naquela situação, a gente pode perder ali de conhecer uma realidade diferente, de conhecer os motivos que o fizeram agir daquela maneira. Às vezes aquela pessoa tem algum problema na sua vida pessoal e aquilo está refletindo diretamente na convivência com a gente. E isso a gente pode usar, por exemplo, no trabalho ou em casa, enfim. É sempre muito interessante, é sempre muito bom a gente deixar de ser tão apaixonado às nossas opiniões. Nós, enquanto espécie, temos esse problema de sermos muito apaixonados às nossas opiniões. Dá uma segurada nessa minha paixão, a minha própria opinião, e pensar um pouquinho na opinião das outras pessoas pode ser uma coisa muito importante para se fazer, né? Pra gente entender esses dois graus da mesma coisa. Que parecem totalmente antagônicos, né? Como a gente já comentou sobre o amor e o ódio, que são graus da mesma escala, né? Obviamente são opostos, mas são da mesma escala. Continuando aqui, então, agora a gente vê exatamente isso que eu falei, né? O amor e o ódio como extremos desse espectro, né? Esse espectro, como eu já falei antes, onde que começa o frio, onde que começa o calor, a gente não tem exatamente onde que eu amo uma pessoa, onde que eu passo a odiar ela, né? São coisas que são muito tênues, são muito relativas, principalmente para nossa capacidade mental, digamos assim, né? E aí, como eu falei, a importância da gente considerar essas diferentes perspectivas da nossa vida, né? A gente deixar um pouquinho de lado a nossa paixão, as nossas próprias opiniões, que 90% das vezes ela está errada, né? Ela não está correta. E aí, qual que é a melhor forma, então, da gente se livrar desse perigo, né? Da gente evitar esse problema? É a gente criar essa antiversão. O que seria essa antiversão? Então, por exemplo, eu estou numa situação, eu estou num problema, a outra pessoa está me atacando, enfim. Mas será que em algum momento eu parei para considerar o lado dela? De repente eu fui grosseiro com ela em algum outro momento e eu não lembro, né? Frequentemente a gente costuma até brincar que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então, de repente, é justamente isso. Em alguma outra situação, eu fiz mal a essa pessoa, de alguma maneira. E aí, essa situação evoluiu até, sei lá, a situação que eu estou vivendo hoje. Obviamente, um exemplo hipotético. Mas se eu não parar e não analisar o mundo pela visão do outro, eu jamais vou ter essa percepção, no final das contas. E aí, eu posso perder uma amizade, eu posso perder a minha razão, enfim. E eu fazendo essa antiversão para equilibrar essa balança, digamos assim, eu consigo, ao passo que no momento que eu equilibro ela, buscar a verdade, encontrar o meu centro e continuar daí, né? Novamente voltando àquela ideia do papel do sábio, que apesar do mundo estar em caos, do universo estar em caos, ele consegue encontrar um meio e seguir adiante, né?